Alô? No sábado, você já montou alguma coisa? Tem GLH? Já montou a sala? Visita, né? Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me escutar aqui? Não, beleza, então. Antes de a gente iniciar a aula, eu gostaria de dar um aviso para vocês. A partir da próxima quarta-feira, a gente começa a ter aula às 7h30. E toda quarta, tá bom? Às 7h30. Aí, no caso, suas aulas vai acabar 8h30, no caso? Isso. Aí começa às 7h30 e acabou 8h30, então. 8h30, 8h20. Normalmente 8h20. Ok. Tá bom? Porque a gente teve que reprogramar algumas aulas por aqui. E aí, como a gente vai juntar algumas salas, e aí a gente achou melhor deixar para as 7h30. Tudo bem para vocês? Tudo certo? Sim, por enquanto, tudo certinho, sim. Então, beleza. Vocês conseguiram fazer as atividades que era para entregar hoje? Eu só não fiz ainda a segunda etapa da SAP 1, que no caso é botar o fluxo ganho. Tá? E Gabriel, era para montar os dois para hoje. Mas tudo bem, eu vou explicar. Mas você conseguiu entender o que era para fazer? É só porque você não teve tempo. Sim, eu consegui entender. Eu fui pesquisar direitinho, né? Aí eu consegui entender. Eu cheguei em casa agora há pouco, eu vou tentar fazer ainda, que eu peguei ainda hoje. Tá bom, então. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá bom? E aí, outra coisa que eu gostaria de estabelecer com vocês é o seguinte: às vezes a gente não consegue responder na hora. Então, o que eu vou deixar avisado é que nosso horário de atendimento para os alunos vai ser das 13 horas até às 17h30. Que é um horário que a gente tá, eu e a monitora aqui ao mesmo tempo, a gente consegue conversar nós duas para passar direitinho as coisas para vocês. E aí, nos outros tempos, eu fico para corrigir as atividades de vocês, para fazer acompanhamento de outras turmas e tal. Tá bom? É só para vocês já terem ciência disso, que eu não tinha comentado sobre isso ainda. E a gente tem até 48 horas para responder vocês. Mas normalmente eu respondo antes. Eu costumo responder no dia. Ok?
Bom, gente, eu vou começar agora falando sobre Boa noite, consegue me ouvir? a segunda parte do nosso conteúdo. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Ótimo, muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Teófilo. Eu sou orientador técnico no Sinais. Eu vim aqui hoje para desejar boas-vindas a vocês a esse curso semipresencial que estamos iniciando. A única coisa, gente, que eu gostaria de pedir aqui é porque eu já habilitei para todo mundo entrar, mesmo sem eu aceitar o convite aqui, vocês já conseguem entrar. E aí, a única coisa que eu preciso é que vocês deixem o nome completo de vocês aqui. Porque teve uma aula que eu acabei não pedindo isso, e aí teve alguns alunos que deixaram só o primeiro nome, então eu preciso do primeiro nome e o sobrenome, tá? Para eu ficar fácil de identificar e da presença na web aula, tá bom? Por gentileza, se vocês puderem deixar no chat o nome completo de vocês, eu agradeço. Mas a opção para a gente ter aqui no chat que tá bloqueado aqui no caso. Ué? Eu não tô conseguindo acessar o chat aqui do meu celular. Deixa eu ver, peraí. Só um minutinho. Para que todo mundo consiga entender esse processo e ninguém tenha dificuldade quando começar de fato a unidade curricular do curso. Vai ter conteúdo, vai ter atividades. Quem que não está conseguindo acessar? Só para eu entender. A professora Ana, né, que está aqui, ela vai nos auxiliar a entender um pouco. Por enquanto, só eu e o Gabriel, só que não tá conseguindo acessar o chat. É que Ué, Gabriel. Mas você... Agora foi. Liberou agora. Agora eu consigo acessar o chat aqui. Ah, não. Então tá bom. Então eu vou começar, galera. Senão a gente atrasa demais aqui. Boa noite. Então, ó, a última aula a gente falou sobre a gestão de documentos, certo? E aí, agora, a gente vai começar a falar de técnicas de arquivamento. É muito importante a gente deixar claro o que é o arquivo. Ele vai ser um conjunto de documentos que são reunidos para acumulação ao longo das atividades das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, as públicas ou privadas. Então, quando eu tenho um amontoado de documentos e eles precisam ser guardados, eles se tornam um arquivo. Ele pode ser como um órgão administrativo, porque ele é responsável pela guarda e pelo tratamento dos documentos de uma empresa. Então, o arquivo ele pode ser tanto um objeto arquivo, que está ali para preparar o arquivo, quanto ele é quase como um departamento. Então, nas técnicas de arquivamento, elas estão disponíveis tanto nas grandes empresas quanto nas menores. E é muito importante essas técnicas serem bem definidas para a gente não ter problema na parte de organização. Então, as técnicas de arquivamento, elas servem para deixar bem explícito onde cada documento está, o que é cada tipo de arquivo, e ela tem que ser fácil de ser identificada. Então, é fundamental conhecer essas técnicas e as principais para deixar os documentos arquivados e também saber as vantagens oferecidas por elas. Aqui a gente tem a classificação de arquivo, ela pode ser por entidade, que ela vai ser ou pública, institucional, comercial ou pessoal. Ela vai ser, segundo a natureza dos documentos, especial ou especializado. Isso, gente, que eu estou falando de técnicas de arquivamento, está no capítulo 4 do livro de vocês, tá? Do livro de organização e controle de documentos. Se vocês quiserem bem explicadinho, vocês podem ir lá no capítulo 4, que está bem explicadinho cada parte disso aqui. Eu estou dando só uma pincelada para vocês acompanharem o conteúdo. Por exemplo, esse segundo a natureza dos documentos, especial e especializado,
O especial é porque ele precisa de um tipo de tratamento realmente especial para arquivar ele. Então, esse arquivamento ele tem que ter um controle tanto de temperatura, como vai ser o sistema de conservação. Então, tudo isso ele vai interferir nesse tipo de arquivo. Então, ele pode ser disco, fita, fotografia, slide. Então, são coisas que dependem de um tratamento especial na hora de arquivar. O especializado, ele tem duas formas de ser consideradas, que é ou que é algo muito técnico, que ele é algo que vai falar sobre coisas que são mais, que foi estudo, que aquilo serve para algo mais técnico. E no outro sentido de especializado, é porque ele faz parte de algum tipo de instituição, como eclesiástica, sindical, universitário e militar. Os estágios de evolução, eles são divididos em 3, correntes, intermediários e permanentes. Essa que é bem importante de vocês entenderem. Os arquivos correntes, eles são chamados de arquivos de primeira idade. Então, é aqueles arquivos que vocês usam o tempo todo. Então, eles têm mais ou menos de 1 a 5 anos que eles ficam ali, sempre estão em processo de uso dentro de uma empresa, e sempre que alguém precisa, eles têm que estar à mão. Os intermediários, eles vão ser aqueles arquivos que eles são necessários, mas não é sempre. Às vezes você tem que saber que eles estão ali para uma consulta ou algo do tipo, mas ele não é algo que você use no seu dia a dia. E os permanentes são aqueles arquivos que eles têm uma importância histórica, ele precisa ser guardado, mas ele não tem um uso significativo. Então, ele está lá só para dizer, de certa forma, para se dizer que tem. Tá? E segundo a extensão e atuação, a gente tem os gerais e os centrais, ou centrais, e os arquivos setoriais. Aqui é a classificação de arquivo. A classificação de arquivo, ele vai ser uma forma de como que você vai fazer para armazenar aqueles arquivos. Qual que vai ser a forma mais rápida de eu encontrar aquilo? Porque tudo que vocês vão ter que fazer na parte de arquivamento, vocês têm que deixar bem claro. Vocês têm que montar planilhas, vocês têm que montar um monte de coisa. E aí, as classificações é como que você vai fazer para encontrar. Então, a gente tem classificação alfabética, numérica. A mais que a gente normalmente encontra é a alfabética, a numérica, a alfanumérica, porque elas são bem simples. A alfabética, por exemplo, a gente encontra muito em escola. Então, a gente tem ali os dados dos alunos, eu tenho os dados dos alunos da letra A. Então, eu tenho Arthur, Amanda, e aí eu coloco tudo em ordem alfabética. Numérica, eu vou colocar ali, vou definir, eu vou trabalhar dos números 1 a 100, e aí cada um vai corresponder a alguma coisa. A alfanumérica é realmente isso, tanto número quanto letra. Cronológica, a gente encontra muito em museu. Então, você vai pesquisar por períodos, eu preciso encontrar coisas de 1950. Então, você tem especificado por datas. Classificação geográfica, ideológica, decimal ou automática. Aqui, na parte de organograma, a gente não falou na semana passada, e é muito importante vocês entenderem o que é um organograma. E aí, o organograma, ele já está lá no capítulo 5, tá? Que é um documento em que ele vai apresentar toda a estrutura da empresa. Vocês têm que pensar, quando a gente for falar de organograma, vocês pensam num todo. Como que funciona uma empresa geral? Você tem aquela pessoa que é praticamente a dona da empresa, então você tem um dono, você tem um presidente da empresa, e aí ele que vai ser o maioral, digamos assim. E aí depois a gente tem os diretores. Aí eu tenho o diretor comercial, o diretor administrativo, o diretor de produção, e cada um é responsável por aquele setor especificamente. E aí no diretor comercial a gente tem 2 gerentes, no administrativo também vem outros gerentes, e assim a gente vai descendo até chegar aos auxiliares.
e assistentes. Então, você vai montar a hierarquia daquela empresa. O fluxograma, ele é uma representação gráfica que ele vai utilizar símbolos gráficos para descrever cada passo daquele fluxo. Então, a gente tem lá no livro de vocês, na página 77, vocês conseguem... Desculpa, 77 é a do organograma. No fluxograma, vocês vão ver na página 80 e 81, que vocês conseguem identificar os tipos de gráfico utilizado para cada coisa. Então, eu tenho um gráfico que indica a atividade que precisa ser executada. Não sei se vocês conseguem ver o ponteiro aqui do mouse. Então, aqui, ó, quando a gente tem essa bolinha, ela determina início ou fim de um processo, tanto aqui quanto aqui embaixo. O retângulo, ele vai indicar que cada atividade precisa ser executada, e aqui vai ser um ponto de decisão. Então, aqui a gente inicia um processo, aí vem uma atividade que precisa ser executada, que é abrir o forno, e aqui eu preciso pôr uma tomada de decisão. Ele está aceso ou não? Se ele estiver aceso, eu vou precisar executar uma atividade, que é cortar a lenha. Se não tiver sido executado ainda, ele não tiver aceso, desculpa, eu preciso acender o fogo. E aí, depois, para assar o pão. E que é mais uma atividade a ser executada. E aí, aqui, eu tenho o fim. Se, por exemplo, fosse indicar mais alguma coisa, eu tenho... Aqui vai ser mais complicado de mostrar para vocês. Mas é como se fosse um círculo cortado ao meio, que ele vai indicar espera. Então, vamos supor, preciso esperar o pão assar para tirar o pão do forno. Então, vai ter ali a espera, que é esse círculo cortado ao meio, e indicar mais uma vez uma ação, que é tirar o pão do forno. E o cronograma é um instrumento de detalhamento dos processos de tarefas de um projeto. Então, o cronograma, ele vai montar, todas as etapas, o que é preciso fazer em cada etapa, e eu vou ter um prazo de execução para cada uma delas, até chegar ao meu deadline, ou minha linha final de projeto. Então, quando eu chego nessa linha final, eu preciso que todas as outras etapas tenham sido feitas para evitar atraso de execução, para evitar que... Vamos supor que, às vezes, realmente teve um atraso, mas eu consigo ordenar quanto aquilo está atrasado, como que eu vou fazer, eu consigo adiantar alguma outra coisa enquanto eu estou esperando aquilo que está atrasado? Então, é nisso que vocês precisam pensar. E aí, gente, uma coisa que eu não mencionei aqui, que vocês vão precisar para a etapa 2, para a SAP 2, que vocês começam, podem estar começando, que é a parte de armazenamento. Acabei não colocando aqui, que é dos mobiliários. Então, vocês precisam pensar que lá a gente está falando de montar um organograma da equipe. Quando a gente fala de organograma da nossa equipe ali, a gente está falando do arquivamento, de quem é responsável pelo arquivamento, tá? Não deixem isso passar. Então, você vai ter o RH, que é alguém da diretoria do RH, por exemplo, que vai ter um gerente ali que vai ser responsável pelo arquivamento, e aí depois a gente tem as pessoas que são responsáveis por armazenar, que são responsáveis por deixar aquilo em ordem, por os arquivologistas, até o pessoal da manutenção precisa entrar nesse organograma de vocês, porque é eles que vão deixar aquilo organizado do jeito que precisa. E aí a gente tem os mobiliários, que é onde a gente vai guardar cada coisa. Então, a gente tem pastas, a gente tem estantes. Então, isso precisa entrar na SAP de vocês. Ok? Sobre isso, ficou alguma dúvida, gente? Eu acho que hoje eu fui bem rápido na explicação.
Mas pode habilitar já o microfone de vocês, vamos conversar um pouquinho, tirar dúvidas das SAPs. Gente, eu preciso que vocês respondam, conversem comigo, senão eu vou começar a fazer chamada aqui. Bianca, só me confirma uma coisa. Foi você que estava na aula passada? É só porque não tinha o seu nome. Tem uma Bianca numa aula que ela não colocou o nome completo. Eu só preciso ter certeza de quem que é. Se era você. Não, na aula passada eu não consegui ver, não. Tá. Ficou alguma dúvida desse conteúdo, pessoal? E, Joana, eu entrei um pouquinho de vantagem na aula, mas da parte que eu fiquei presente, acho que ficou bem explicadinho, né? Certo. Eu vou habilitar esse slide para vocês, que aí vocês conseguem estudar um pouco também por aí. Mas não tem muito segredo nessa parte do conteúdo, ele é bem simples. E aí é mais isso que eu preciso que vocês se lembrem quando vocês forem fazer a parte das SAPs de vocês. Que pensar no organograma quando vocês forem fazer, que é pensar no pessoal que está bem envolvido no processo, não é para vocês, não precisam fazer um organograma geral, então eu preciso que vocês coloquem o pessoal do RH, os pessoal ali que são os técnicos em geral, os profissionais administrativos, mas não precisa ser todo mundo da empresa, pode ser focada na equipe que está relacionada ao arquivamento, tá? E aí, na parte de instalação, quando a gente fala da parte de mobília, essas coisas, vocês precisam pensar que, preciso ter, na empresa que eu trabalho, eu preciso ter corta-fogo, eu preciso ter alguma coisa que vai me prevenir de um incêndio, tem as luzes específicas, um controle de temperatura. Então, tudo isso vocês vão ter que colocar para mim na atividade 2, tá bom? Galera, eu acho que é isso. Alguém já leu todo o conteúdo aqui do livro? Só para eu saber? Não, eu só cheguei só ali, se eu não me engano, são dois, se eu não me engano, né? Duas partes lá do conteúdo, né? Como assim? É porque hoje mais cedo eu estava lendo lá uma parte onde a gente clica na área dos conteúdos, né? E aparece a Isso. apostila em PDF e aparece dois blocozinhos como se estivesse compactado, duas caixinhas. Aí eu tava lendo aquilo dali hoje ali mais cedo. Deixa eu ver se a gente está falando da mesma coisa. Peraí, só um minutinho. Peraí. O que eu li, no caso, foi o conteúdo do curso, técnicos
de técnicas de estudos para IAD, no caso. Ah, eu não li, eu acho que foi o livro, não. Ah, você só leu a técnica de estudo. Porque as técnicas de estudo, elas são mais para a ambientação de vocês. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Você está acessando pelo celular ou pelo computador, Gabriel? Bom, eu não consegui botar minha conta do Senai no computador e por enquanto eu estou no celular. Mas eu consigo acessar o IAD, no caso, IAD FIEG pelo computador. Aí eu faço as atividades pelo computador. Mas por Entendi. enquanto, para entrar pelo Microsoft é só pelo celular. Entendi. Então, aqui, ó, quando você acessa pelo computador, você vai em conteúdo do curso, você já pode pegar esse aqui para fazer, a organização e controle de documentos, porque a gente vai ficar com essa atividade até o dia 14. Então, eu preciso que você dê uma corridinha nessa parte para você conseguir acompanhar, tá bom? É esse aqui, ó. Quando você acessar pelo computador, você vem aqui. Eu sei que tem pessoal que está acessando pelo celular e está tendo dificuldade. Então, outro aviso para vocês. A partir do dia 31, amanhã a gente ainda tem disponível a estante virtual para vocês. Mas depois a gente vai disponibilizar aqui no curso. Eu vou deixar lá em conteúdo do curso o livro para vocês acessarem em PDF e também vocês vão poder acessar pelo meu Senai, mas talvez demore um pouquinho para vocês terem acesso. Mas como vocês são do Espírito Santo, talvez vocês já consigam. Mas só para avisar que a estante virtual vocês não vão ter acesso mais depois de amanhã, tá bom? A gente está descontinuando essa estante virtual e aí vai ficar só o meu Senai. Se vocês puderem até dar um ok se estiver funcionando, que aí na próxima aula a gente já conversa sobre isso. Porque para alguns alunos ainda não foi disponibilizado. Aqui em Goiás, por exemplo, não tem. Então, a gente está pondo só lá no curso. Para vocês, eu vou pôr no curso, mas provavelmente vocês têm acesso ao aplicativo também. Estante virtual, esse daí que você está mostrando? Não, esse aqui que eu estou mostrando é o conteúdo do curso. A estante virtual. É difícil acessar pelo celular, né? Não dá para virar e não dá para ler, não. Aí, vocês têm esse aqui, ó. Sabe quando você clica aqui, ó, deixa eu te mostrar. Você está em conteúdo do curso. Antes de entrar no conteúdo mesmo, antes de clicar aqui, aparece esse bloquinho para vocês, certo? Uhum. Então, quando vocês clicam nele, ele direciona para a estante virtual. Vai ser essa estante virtual que vai ser desabilitada. Só que aí amanhã eu já disponibilizo o PDF para vocês. Vocês só não conseguem fazer download. Vocês têm acesso no conteúdo normal, mas vocês não conseguem baixar esse livro. E aí, por enquanto, a gente está usando só essa UC. E aí, depois a gente vai entrar nas rotinas administrativas. Aqui na UC01, quem não tiver cadastro ainda, pode fazer com um e-mail normal, que vocês têm de mais uso. Não precisa ser um e-mail do Senai. Tá? Aí, por enquanto, a gente vai usar essa UC01 até o dia 14, e depois do dia 14 a gente começa rotinas administrativas. Ok, gente? Aí aqui, ó,
caso vocês estejam perdidos ainda, eu não sei se todo mundo já entrou lá para ver como que funciona, vocês me mandam as atividades aqui em avaliação. Deixa eu só habilitar como aluno para vocês. Peraí. Então, aqui vocês têm a parte de envio. Aqui ficou... Gente, quem tiver com dúvida, esse aqui a gente não vai fazer ainda. É só depois do dia 15 que eu começo a falar sobre isso, tá? Que eu sei que teve aluno que já me perguntou e a gente não habilitou ainda. Não tem nem o conteúdo disponível para vocês. Então, a gente não habilitou essa parte da rotina administrativa ainda. Ok? Ué, Isaac, deixa eu ver. Quando eu coloco aqui agora, você consegue ver normal a tela? Ou ainda fica a tela azul? Porque, teoricamente, para estar compartilhando com todo mundo. Mas alguém está com esse problema de estar com a tela azul, galera? Que eu saiba, só dá tela azul quando você para de compartilhar só. Mas está compartilhando normal aqui para vocês, né? Para mim está. Bom, de qualquer forma, Isaac, eu vou disponibilizar essa aula gravada depois, tá? E aí você consegue ver como que ficou aqui. Tem uma parte que eu parei de gravar, de mostrar a tela, mas agora eu já voltei. Bom, gente, eu acho que é isso. Não tem... Se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. E aí, Pode perguntar. Deixa eu fazer uma... Mas é sobre as atividades mesmo. Você já mandou uma atividade? Eu acho que bastante gente já até concluiu. Eu queria saber se você ia disponibilizar algum tipo de correção ou explicação sobre elas. Então, na semana que vem, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma lida e aí eu disponibilizo uma correção geral. O que era para fazer, tipo, como que é a resposta? Porque para corrigir um por um, tipo assim, dar a resposta um por um com nota, a gente não vai dar nota, tá? Então, eu vou passar uma correção geral para vocês. Tá bom? Tá bom, entendi. Mas é só porque na atividade, eu já comentei isso com vocês, mas vou falar de novo. Elas são formativas. Então, é para vocês fazerem e tirarem dúvidas comigo. Então, elas não vão valer realmente uma nota. É para vocês entenderem o conteúdo, porque depois a gente vai ter uma prova. Aí, nessa prova, vai ter a correção automática e ele já te dá uma nota. E aí, caso vocês não obtenham a nota, vocês têm a chance de fazer uma recuperação. Entendeu? Aí, em qualquer aula, a gente poderia estar tirando dúvidas sobre as atividades, né? Sim, qualquer aula vocês podem tirar dúvida comigo. E aí, mas assim, não deixa para tirar dúvida no dia da aula. Deixa, tipo, já pergunta lá no AVA, que aí eu respondo com vocês antes mesmo. Que às vezes a entrega é, tipo, amanhã, e aí vamos supor que você vai me perguntar hoje. Fica muito em cima da hora para você fazer tudo. Então é melhor você se programar, perguntar antes, e aí eu já te respondo para você fazer, tá bom? A Isa, não tem problema você me entregar depois, mas eu preciso que eu vou precisar habilitar para você, porque quando a gente coloca a data lá no sistema, depois dessa data o sistema fecha, então ninguém consegue enviar.
Então, se alguém falar, professora, eu quero te enviar a atividade, eu vou lá e habilito para vocês enviarem. Tá? Mas eu consigo habilitar, assim, no máximo semana que vem. Aí você me entrega dia 6 junto com as outras, tá bom? Não, então tá bom. Pode falar, qual que é a sua dúvida na etapa 2? Que às vezes é também a dúvida de outros alunos. Mais alguém tá com dúvida na etapa 2, gente? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou já explicar de novo a 1 e a 2, e aí vocês... Deixa eu abrir aqui. Não, tá bom, eu vou explicar de novo a 1 e a 2, tá? Peraí, vamos lá. Ó, etapa 1. Consulte o material e defina qual seria o roteiro para diagnóstico. Então, aqui, eu vou explicar 1 para depois explicar 2 para vocês entenderem como que vai funcionar. Então, eu vou fazer etapa 1, esse roteiro diagnóstico, eu vou descrever o que o Pedro tem que fazer para organizar toda a parte de documentação na empresa que ele foi contratado. Então, quais que são as principais perguntas que o Pedro tem que fazer? Onde que esses documentos vão ser guardados? Qual a forma de acondicioná-los? Como eles vão ser identificados? Quem é o responsável por aqueles documentos e quais documentos ele vai ser responsável? Qual que é a periodicidade da revisão e quem é o responsável por essa revisão? O que vai ser feito com a versão anterior? Qual a necessidade de criação daquele documento? Existem documentos em circulação que não são mais utilizados? Tudo isso vocês têm que colocar nesse roteiro de diagnóstico. Aí depois, vocês vêm com a parte do que o Pedro tem que fazer. Então, ele vai precisar fazer toda uma classificação do documento, ele vai precisar criar tabelas de temporalidade. Aí, a gente vem com uma reavaliação dos documentos. Tudo isso ele vai ter que avaliar. E aí, isso é o que ele tem que fazer, certo? Aí, na etapa 2, você vai colocar num fluxograma. Sabe aqui que a gente explicou? Deixa eu pôr lá no fluxograma de novo. Aqui no fluxograma, a gente tem um início que ele vai precisar higienizar os documentos, ele precisa classificar e identificar cada um. Então, isso que vocês vão ter que montar para mim. Vamos supor, aqui em tomada de decisão, tem documento em circulação que eu vou ter que jogar fora? Sim ou não? Se sim, o que ele tem que fazer? Tipo, separar os documentos para jogar fora. Se não, ele vai continuar normal, ele vai ter que colocar aqueles documentos de alguma outra forma. Então, tudo isso vocês têm que organizar certinho para mostrar qual que é o processo, as etapas que o Pedro tem que fazer. Pode ser um fluxograma linear? Pode. Tipo, você vai passando de uma etapa para outra, só executando, sem tomadas de decisões. Ok, para ficar mais simples. O fluxograma mais simples, sem essa tomada de decisão, é só quando a gente tem aqui, ó, você inicia, e aí cada setinha ele vai ter um retângulo, até chegar no fim, no círculo. Tá bom?
tudo que a gente fala gravado. Isso é a etapa 2. Você possa rever depois. Então, fique tranquilo para definir seu Aí a gente vem para SAP 2, que já é, a gente já começa, já está habilitado para vocês entregarem. Com base no material didático, elabore um organograma do setor. Do setor é só a equipe que faz parte de armazenamento e documentação. Então, quem que são os responsáveis aqui? Quem que faz parte desse organograma? Lembrando que o organograma é aquele de hierarquia. É esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. O organograma é esse aqui. Então, eu tenho alguém que fica aqui, mais em cima responsável pela direção ou de presidência daquele setor. Aqui a gente já vai entrar na direção, porque o presidente é só da empresa. Mas então eu tenho ali a direção do setor, e aí eu venho com o gerente, eu venho com os auxiliares, quer dizer, com os coordenadores, auxiliares. Então, eu posso ter o auxiliar, eu tenho os assistentes, eu tenho o pessoal da manutenção, eu tenho todo mundo eu tenho que colocar aqui. Esse vai ser meu organograma. Depois, eu venho com... Você vai ter que descrever como será fisicamente o setor de documentos da empresa. Como que é esse espaço físico, como que é a iluminação desse ambiente, quais materiais físicos eu tenho que ter? Eu tenho que ter pasta, eu vou guardar imóveis, como que vai ser essa parte de documentação? E aí, esse aqui de slide é só para vocês colocarem toda a parte, desde o começo, desde o 1, da etapa 1 até agora, para vocês colocarem num slide. Ficou mais claro? Você vai ter à disposição essa tela inicial com mais detalhes, é claro, mas essa informação de cabeçalho. Para você saber sempre qual é o Laísa, você conseguiu entender? Qual é o curso que você está fazendo? É Laísa ou Laísa? Desculpa. É Laísa, professora, mas eu entendi sim. Não, então tá bom. Desculpa, Laísa. Mas então tá, gente. Agora eu vou encerrar. E aí, semana que vem, a gente retorna às aulas às 19h30. Até porque semana que vem é feriado. Então, descansem, façam as atividades de vocês. E aí, eu vou atrasar a entrega, né? Que a gente vai deixar a entrega para a próxima quarta. Que eu lembro que eu coloquei dia 6, mas aí vocês podem me entregar dia 8, tá bom? E conhecer o ambiente de aprendizagem. E quando começar de fato com você, com as atividades criativas. Boa noite, gente. Até semana que vem. Obrigada por participarem. Aí, se vocês tiverem dúvida, me perguntem lá no AVA, não deixem para perguntar na última hora. O conteúdo do curso, ele é conteúdo que vem de 2, 3D, ilustrações, gravações sonoras, então é atividade mesmo dentro do processo. Material complementar são textos, charts, outros PDFs, links de vídeos, né? Material de apoio mesmo ali para auxiliar o processo. E a situação de aprendizagem que são... Todo mundo colocou aqui o nome, né? Colocou. E o que é para ser entregue. Então, o conteúdo do curso já fala da situação de aprendizagem. A gente também tira um documento ali do conteúdo, dá um formatado e coloca no local ali mais acessível para você usar.